E aí, galerinha, bom dia. Estamos mais uma vez aqui para a nossa aula de português. Espero que todos estejam bem. Hoje, na nossa aula, nós vamos aprender um pouquinho aí sobre o artigo expositivo, tá? Que tipo de texto é esse? Quais as características, a definição? O livro de vocês na página 66 tem aí um artigo expositivo, tá? 66 e 67 é a origem do teatro. Ele vai explicar aí, vai dizer, vai contar um pouquinho aí sobre essa origem, vai falar um pouquinho aí sobre o teatro, tá? Vocês vão ler com calma, vão se identificar, vão fazer questionamentos, né? Se você gosta de teatro, por quê? Que tipo de informação a gente espera encontrar nesse artigo? E como que você imagina que surgiu o teatro, né? As nossas aulas de artes, a gente já estudou um pouquinho sobre isso, né? Como que começou, onde, mas depois que vocês fizerem essa leitura aí, vocês vão responder as atividades, tá certo? Que é da página 68, tá? Até a página 70, ok? Eu preparei aqui um slidezinho pra gente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? As características aí do texto expositivo, certo? O que é um texto expositivo? Primeiro vamos saber o que é. Depois a gente vai observar mais detalhes. Saúde. O texto expositivo é um tipo de texto que visa a apresentação de um conceito ou de uma ideia, né? Muito comum esse tipo de texto ser abordado no contexto escolar e acadêmico. É o que a gente vai ver no livro de vocês. Uma vez que inclui formas de apresentação, como seminários, artigos acadêmicos, congressos, conferências, palestras, colóquios, entrevistas, entre outros. O texto expositivo, ele apresenta informações sobre um objeto ou um fato específico, que é o caso do teatro, né? A sua descrição, a enumeração de suas características. Esse deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. O fato importante é a apresentação de bastante informação. Caso se trate de algo novo, esse se faz imprescindível. Então, tem que ter todas as informações do texto aí. Todas, para você não ficar com dúvida, certo? Quando se trata de temas polêmicos, a apresentação de argumentos se faz necessário para que o autor informe aos leitores sobre as possibilidades de análise do assunto. O texto expositivo, ele deve ser abrangente, tá? Tem que falar todos os detalhes, deve permitir que seja compreendido por diferentes tipos de pessoas. Tem que ter todas as informações. Detalhe, é uma linguagem que uma pessoa de 12 anos até 50 anos, tá? Faça a leitura e faça a compreensão. O que é que um texto expositivo ele pode apresentar? Ele pode apresentar recursos como a instrução, tá? Quando apresenta instruções a serem seguidas, informação, quando apresenta informações sobre o que é apresentado ou discutido, descrição, quando apresenta
informações sobre as características do que está sendo apresentado, a definição, o que é o conceito, quando queremos deixar claro para o nosso leitor do que exatamente estamos falando, enumeração, quando envolve a identificação e a apresentação sequencial de informações referentes àquilo que estamos escrevendo. Enumeração, várias informações. Informação 1, informação 2, certo? O contraste é quando, ao analisar determinada questão, o autor do texto deseja mostrar que ela pode ser observada por mais de um ângulo, ou que há posições contrárias. Por exemplo, ele quer mostrar na informação lá que pode ser que seja positivo e pode ser que seja negativo, tá? Então, é um contraste. Só que aí ele tem que mostrar por que é positivo e por que é negativo, tá? Isso chama-se contraste. Exemplo, o telefone celular. A história do celular é recente, mas remonta ao passado. E as telas de cinema. A mãe do telefone móvel é a austríaca Redin Kessler, a mais conhecida pelo nome artístico de Red Lamar, uma atriz de Hollywood que estrelou o clássico Sansão e Dalila no ano de 1949. Red tinha tudo para virar celebridade, mas pela inteligência, ela foi casada com um austríaco nazista fabricante de armas. O que sobrou de uma relação desgastante foi o interesse pela tecnologia. Já nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ela soube que alguns torpedos teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. Ela ficou intrigada com isso e teve a ideia. Um sistema no qual duas pessoas podiam se comunicar mudando o canal para que a conversa não fosse interrompida. Era a base dos celulares, patenteada em 1940. Recursos linguísticos. No texto expositivo, o objetivo central do locutor, tá, do emissor, de quem está escrevendo, é explanar sobre determinado assunto. A partir de recursos como a conceituação, o conceito, a definição, o que é, a descrição, tem que descrever os detalhes, a comparação, a informação e a enumeração, tá? Então, todos esses itens, eu tenho esses recursos, tem que ter no artigo expositivo. Quais são as classificações do texto expositivo, tá? De acordo com o seu objetivo central, os textos expositivos, eles são classificados em dois tipos: o argumentativo e o informativo. No caso do argumentativo aí, além dele apresentar o tema, o emissor, ele foca nos argumentos necessários para a explanação de suas ideias. Ele quer falar aí sobre algo positivo, que ele concorda, que ele defende, tá? Então, ele tem que ter argumento para isso. Dessa forma, ele recorre aos diversos autores e teorias, ele vai pegar aí como base teoria aí de grandes autores, tá? Para poder conceituar e defender a sua opinião. Ele, olha, isso é positivo porque aquele top lá da galáxia disse que, então ele vai nisso, tá? Já no informativo, o objetivo central aí é simplesmente transmitir informações sobre um tema, que é o que aconteceu aí no livro de vocês sobre o teatro. Sem grandes apreciações e, por isso, com o máximo de neutralidade, podemos pensar numa apresentação sobre os índices de violência no país, de modo que o conjunto de informações, gráficos e dados sobre o tema apresentem tão somente informações sobre o problema, sem defesa de opinião. Se eu vou falar aí sobre a violência, né, eu vou colocar lá no meu texto expositivo os gráficos, ó. Então, no ano de 2019, o índice era de 40%. 2020, o índice diminuiu para 30%. Eu vou dar minha opinião? Não.
Isso é classificação do texto expositivo e informativo. Certo? Vamos continuar aqui, tá? Exemplos de textos expositivos. Verbete de dicionário, tá? Significado de nostalgia, tristeza causada pela saudade de sua terra ou de sua pátria, melancolia, saudade do passado, de um lugar, disfunções comportamentais causadas pela separação ou isolamento físico do país natal, pela ausência da família, pela vontade exacerbada de regressar à pátria, saudade de alguma coisa, de uma circunstância já passada ou de uma condição, uma pessoa que deixou de possuir, condição melancólica causada pelo anseio de ter os sonhos realizados, condição daquele que é triste sem motivos explícitos, tá? A etimologia do francês, nostalgie, fonte dicionário online de português. Isso é um exemplo de texto expositivo, tá? Informativo, certo? O texto expositivo são todos aqueles textos que trazem como fundamento a ideia de expor uma ideia, sentimento, tá? Nele aí é utilizado um processo linguístico essencial, onde tem aí a função de esclarecer melhor e fazer com que a pessoa que esteja lendo ou fazendo o texto entenda melhor o texto e o assunto, tá? Os recursos, o conceito, a definição, tá? Ele vai dizer aí a enunciação dos atributos, qualidades, né? Vai dizer o que é, definir aí com palavras, né? A descrição, tá? Que é detalhar, dar os detalhes de algo ou de alguém. Comparar, ação ou efeito, é um confronto. A informação, reunião aí dos conhecimentos, dados. E a enumeração, que é a especificação aí de uma coisa de uma por uma. Ok? Então é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham aí compreendido um pouquinho as características, tá? Beijo, fiquem com Deus. Qualquer coisa, anotem aí as dúvidas para a gente tirar na nossa videoconferência. Tchau!